Preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Startecom e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Startecom faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio do podcast aqui na Startecom e hoje a gente tem um papo legal demais. Mais um produto que eu vou conhecer no detalhe, um produto inovador. Hoje eu não bebo mais, mas vou te dizer que na minha adolescência e na minha juventude, em que eu punha mais o pé na jaca. Seria muito bom que eu tivesse conhecido isso. Mas a ideia aqui do podcast é falar um pouco da construção dessa marca, trazer um pouco de insight de performance e outras coisas ali, para quem também está nessa busca, né, de escalar, de construir a tua marca. Então hoje a gente está aqui com o Gabriel da Solomon, seja muito bem-vindo. Esse é o seu primeiro, né? Primeiro podcast aqui na Startecom. A Solomon é uma empresa que ajuda você a mensurar melhor e ter um controle melhor ali dos seus indicadores para poder escalar melhor o seu negócio. E está com a gente agora em 2025 aqui na comunidade. A gente está feliz demais de receber vocês. Tamo junto. Acho que vocês vão ajudar demais. É uma dor latente, uma reclamação de todos os nossos membros da comunidade. Atribuição, olhar de fato o resultado, o ROI da maneira certa, né? Eu brinco se somar todas as atribuições dá 2 vezes o seu faturamento, né? Exato. Porque o Meta quer atribuir para ele, o Google quer atribuir para ele, a ferramenta de afiliados atribui para ele. Então, acho que vocês vão ajudar demais a comunidade nesse sentido. Então, seja muito bem-vindo ao podcast, seja muito bem-vindo à comunidade. Tamo junto. Obrigado. E a gente está também com o Rodrigo, que é um dos, podemos dizer, cofundadores? Pode. Né? Co-construtores, um builder aí da Novo, que é uma suplementação para quem é um pré-drink, né? Uma pré-preparação para quem já sabe que vai pôr o pé na jaca, mas não quer tratar isso depois, quer de alguma forma se antecipar, então seja muito bem-vindo também. Muito obrigado. Cara, a gente vai falar sobre isso e obviamente a gente vai ter que construir um racional aqui, né? De onde veio essa ideia. Você era um cara que bebia muito e sofria com isso, né? Normalmente fundadores acabam surgindo negócio a partir das próprias dores, mas, cara, de onde veio essa ideia? Como que vocês começaram a construir esse negócio aqui? Na verdade, a ideia não foi nem ideia, foi uma percepção e um eureka do meu sócio. Em 2014, a gente se conheceu na Deloitte, né, uma consultoria, a gente trabalhava muito e na época ele estava importando suplementos para bem-estar. E ele sempre gostou de sair, de happy hour, de conectar com pessoas. E ele sofria muito nos dias seguintes. E ele reparou que um dos suplementos que ele estava tomando ajudava ele no dia seguinte. Aí ele ficou curioso, deu para alguns amigos, familiares, para experimentar. O pessoal provou, falou, cara, me ajudou, tem alguma coisa aqui. E aí que ele ficou, né, curioso, contratou um cientista, falou, estuda isso aqui para mim, isole isso aqui tudo e vê o que está acontecendo no organismo. Foi quase 1 ano de estudo e em dezembro, né, de 2014, ele mandou uma mensagem pro meu sócio e falou, cara, eu descobri uma parada. Eu já sei o que está acontecendo e acho que isso aqui pode ser muito maior do que você imagina. Vê se tem alguma coisa no mundo que fala sobre isso. Aí ele contratou uma história de patente, realmente viu que não tinha nada no mundo dizendo o que a gente estava dizendo. Aqueles acasos da vida, né, cara? Aquelas sortes que a gente também precisa. Exato. A gente precisa ser competente, mas a gente também precisa de um quê de casualidade, né? Exato. E aí entrou com pedido de patente em 2016. Nesse meio tempo, ele falando com o pessoal da área de saúde, o cara recomendou, falou, cara, o mais difícil que é descobrir alguma coisa você fez. Agora dá seus pulos aí para potencializar o resultado no organismo. E aí que ele ficou começando a correr atrás de parceiros ou empresas especializadas nas moléculas que a gente queria,
achou, fez uma parceria com uma empresa norte-americana que topou desenvolver o produto para nós. Foram 4 anos de P&D, né, de melhoria de molécula, então o segredo está nessas características técnicas da molécula, até chegar no produto final. A Anvisa mudou uma regulação que permitia agora a suplementação entrar no mercado de uma forma mais simples, foi aí que ele decidiu transformar isso em um business, e ele me convidou para poder tirar esse projeto do papel. Foi aí que eu entrei e a gente começou a desenvolver esse negócio todo do zero, né, formando parcerias, construindo o site e aí estruturando todas as vendas. Quando foi que vocês lançaram isso? Isso foi para o mercado quando? A gente lançou em abril de 2022. Nosso lançamento foi no Baile da VOC e no Camarote Alegria, no Rio. Um belo lugar, um lugar com bastante potencial de consumo e venda. Exato. 2 ex-consultores que não sabem muito o que faziam de marketing, mas falaram, cara, é uma marca super forte, atrelada à nossa, acho que vai ajudar a pelo menos gerar confiabilidade na nossa marca. Então foi aí a decisão de um grande investimento logo de partida. Foi bom demais, bem acertado. E a ideia de construção da marca Novo, especificamente, foi isso, cara. Eu quero ser uma suplementação para esse tipo de ação nas pessoas. Essa é a marca, essa é a dor que a gente vai resolver. Ou tem um olhar um pouco mais amplo em portfólio de produtos, em, de repente, explorar outros mercados? Como que vocês estão imaginando isso? A Novo surgiu pensando no pré-drink, né, que é esse anti-ressaca, mas a empresa se chama Novo Bem-Estar, já pensando em um portfólio de produtos, né, na rotina, no bem-estar da pessoa como um todo, não só para ressaca. Então a gente já está migrando essa empresa, né, já está olhando para esse futuro, né, muito embora nosso momento ainda é focar muito nessa solução. Sim, perfeito. Quando a gente fala de construção de marca nova, cara, por mais que você tenha um produto maravilhoso, cara, achei algo que no mundo não existe, tem uma patente desse produto e tudo mais. Cara, uma marca nova é uma marca nova, né? Um desafio, ninguém conhece, não tem awareness. Muitas vezes é uma promessa, só uma promessa de uma boa campanha de publicidade. Ninguém sabe direito, ninguém usou, ninguém tomou, ninguém experimentou, não sabe se é eficiente. O que você vê das marcas que você atende que são caminhos ideais para essa construção, de repente, dessa primeira audiência, dessa primeira autoridade, canais, de repente, as próprias mídias que eles têm escolhido ir para esse primeiro momento? Com base no que você olha ali, como você como ferramenta tem uma visão mais ampla de todas as marcas, Boa. o que você tem visto as marcas fazerem e o que é eficiente, né, para esse primeiro degrau que é talvez o maior de todos, né? Legal. Cara, a gente fala com muito... Acho que o nosso foco é marca própria, né? Até marcas que estão começando. Acho que a gente parte do pressuposto que hoje não existe um canal vencedor, né? Um lugar único que você vai vender o teu produto que vai ter sucesso. Então, acho que hoje a gente está num paradigma do e-commerce que, cara, são vários canais de aquisição para o seu e-commerce, mas você tem que atacar o marketplace. A própria Novo ali também, acho que ele vai comentar depois, não fica só refém do e-commerce. Mas acho que hoje o que a gente vê, assim, de fato esse mix, né? Não adianta você querer começar só com uma coisa. Você já tem que colocar um pezinho num tráfego pago, então você vai ter que começar já a anunciar no Face Ads, no Google Ads. TikTok, a gente vê que o Brasil está começando a entender a dinâmica da plataforma, né? Tá bem no início. Mas uma coisa que a gente vê muito bem hoje já funcionando é a estratégia de micro-influenciadores. Então, vários clientes nossos, assim, estão começando a usar, inclusive, uma funcionalidade da plataforma para traquear vendas de influenciador, mas não necessariamente já como um canal de escala. É um canal mais de conscientização. Então, você fecha parcerias com micro-influenciadores desse pequeno nicho que você está entrando, e aí é uma coisa bem orgânica até, de grupos no WhatsApp, de mandar ofertas, conscientização, conteúdo para você gerar awareness para esse pequeno nicho. E aí depois você pode trabalhar um remarketing em um canal pago. Mas acho que uma coisa que a gente está vendo que está funcionando bem e acho que é um bom primeiro passo é essa estratégia de micro-influenciadores. Ah, perfeito. Qual que foram as principais dores de início? Assim, cara, tem um produto legal, testado, validado, tenho patente, desenvolvi um bom branding, costurei tudo isso. Agora eu vou para o mercado para fazer isso chegar na mão do consumidor. Qual foram os perrengues que vocês passaram, que você podia compartilhar, que acha que gera valor para quem está passando por isso também? A primeira dor é que parece uma solução muito milagrosa para ser verdade. Então as pessoas desconfiavam muito desse produto. Sim. Né? E como que a gente faz as pessoas experimentarem, provarem e comprarem? Então, uma das estratégias que a gente usou, e por isso o lançamento nessas grandes festas, foi fazer a galera experimentar para gerar o boca a boca. Então, a gente falou, cara, a gente tem que estar muito presente nos lugares, doar mesmo
amostra pra galera experimentar, provar e falar bem do produto e aí sim gerar uma experiência boa. Né? A gente tem concorrentes que queimaram um pouquinho esse mercado, que não entregam muito o que prometem, e a gente falou, cara, a gente é muito diferente, só que existe uma barreira aí que é, cara, como que existe uma solução para ressaca? Ninguém nunca criou, nesses anos todos que a gente tem de existência, né? Sim. E aí a gente está tentando convencer a pessoa, né? Começou a convencer através da experimentação. Foi bem difícil no começo a gente entrar no Ads, e a gente tem Ads desde o D0 da Novo, mas foi muito difícil a gente acertar a mão. Vou te falar que a gente demorou aí 2 anos para conseguir entender um pouquinho de como gerar um mínimo de resultado no nosso e-commerce. Mas isso tem a ver com... Isso tem a ver com talvez uma curva de aprendizagem mesmo do que vocês estavam fazendo em Ads? Ou você acha que tem a ver com a jornada de compra de quem consome esse tipo de produto? Tem as duas coisas. Tá. Falando de jornada de cliente, então a gente começou a empresa DNVB pura, né? Então era só online, a gente estava saindo da pandemia, aquele novo normal, a aposta que as coisas iam mudar demais, era tudo online. Então a gente entrou nesse momento e falou, cara, vai ser isso, é DNVB e acabou. Só que essa é uma solução para ressaca, a galera aqui não combina muito happy hour, parece coisa de última hora, e a gente começou a entender que a demanda dos clientes não era programada. Cara, eu vou comprar no site, vou beber na sexta-feira, então eu vou comprar na segunda para dar o prazo de entrega, para na sexta ter o produto comigo. Então não funcionava muito bem assim, a gente viu que era uma demanda muito mais urgente e muito mais de impulso do que a gente estava imaginando. Se os caras não se antecipam para comprar presente de casamento, véio, o cara já sabe que é aquele dia, já sabe que o aniversário do casamento vai chegar, o cara compra no dia. Quanto mais o pré-drink do que ele vai ter a ressaca amanhã, esquece, né? Exatamente. E aí que, assim, a galera começou a perguntar, e aí, tem farmácia? A gente falou, cara, é isso. Esse é um canal que a gente tem que estar. É top of mind, lembrança de onde comprar a Novo. E aí que a gente foi abordado, na verdade, que foi uma sorte, né? Foi um acaso, abordado por uma rede de farmácias, que foi a Iguatemi. Léo Diniz. Léo Diniz. Cara, eles são fantásticos por Palmeirense inovação. roxo. Eles são ávidos por inovação. Sim. E entraram em contato com a gente, né? Leram uma matéria da Novo e falaram, cara, vamos colocar vocês para dentro. E aí a gente fechou essa parceria com a nossa primeira rede de farmácia. Que legal. E aí dali a gente começou a entender um pouco mais esse canal. Né? E aí a gente falou, cara, é isso, vamos focar nisso aqui também. Então a gente decidiu ser uma empresa phygital. Então a gente vai ter os 2 canais, online e offline, ambas para construir a marca da empresa. E o digital entra dentro da estratégia, eu acredito que você vai ganhar volume e capilaridade no canal físico, né? Tipo, você vai estar em todos os lugares, vai estar espalhado na maior quantidade de redes de farmácia e tudo mais. Então, de repente, seu volume maior com menos margem, mas seu volume maior vai estar ali. O que é o digital para vocês? Por que ainda te faz manter um canal de venda direta para o cliente? O que você vê de vantagem em continuar tendo um site lá vendendo para o cliente final? Vamos lá. O canal físico ele é meio complexo. Né? Então, uma farmácia lá tem 20 mil SKUs e você é mais um no meio daquele monte de prateleira e que a gente não pode argumentar algumas coisas para vender, né? Por regulamentação da Anvisa. Então, a gente tem que ser muito... A gente fica muito... É muito difícil aparecer na farmácia, sabe? E falar, cara, isto é um anti-ressaca. A gente não pode falar essa palavra. Então vai estar lá um suplemento para você acordar bem, ou você acordar novo. Enfim, e isso não gera curiosidade suficiente para a pessoa entender e falar, cara, então é isso que eu preciso. Então, o ponto de venda físico é uma solução para quem já conhece minimamente a Novo ou para um muito curioso. Entendi. Né? E aí que entra a parte digital. Então, o digital é importante por quê? Se você sair na rua e perguntar, quem conhece o Novo aí, o Novo pré-drink? Cara, acho que raramente você vai encontrar alguém que saiba o que é. Então, digital é uma forma de abordar uma galera. Então, a gente fala aí com 2, 3 milhões de pessoas, né? Impacta 2, 3 milhões de pessoas por mês, para a gente gerar o mínimo de awareness, para de repente o cara vai na farmácia, ele olha e fala, puta, já vi isso aqui em algum lugar, deve ser aquilo lá, e aí compra e experimenta. Então, é um canal que ajuda o outro canal. Cara, perfeito. Você está usando o digital para conscientização, para awareness mesmo, e uma vez que eu já sei o que é, cara, se eu ver isso na gôndola, ou se eu ver isso espalhado em algum cesto, é aquele meu canal ali. Trazendo um pouco da tua visão. Como que eu consigo mensurar o quanto as coisas que eu estou fazendo no digital estão, de alguma forma, impactando a venda no ponto físico? Óbvio que ele tem um impacto se a drogaria está comprando mais, de alguma forma eu estou sendo mais conhecido, mas existe uma forma de eu conseguir mensurar de algum jeito
o que eu tô fazendo no digital e que, de certa forma, tá gerando ou mexendo ali o ponteiro do mundo físico? Acho que hoje a gente, com a Novo, a gente trabalha muito na frente do e-commerce mesmo, né? Aham. Acho que uma estratégia bacana que a gente consegue ajudar neles é principalmente essa parte de entender a jornada de compra do digital, Uhum. principalmente ali para saber, cara, qual que é o canal que está convertendo mais e qual que é o resultado. Dá para, inclusive, medir esse awareness, né? Então, acho que passando por e-commerce ali, ele consegue facilmente na nossa plataforma saber, cara, quem que tá gerando o awareness de fato e qual canal tá de fato trazendo conversão. Acho que o clássico é, cara, o last click ali, o Google Ads sempre vai trazer a maior conversão, né, no último clique. E aí você fica meio perdido, falando, cara, o Google Ads é o que O que é o converte rei, mais. é o que converte mais, eu vou investir toda a minha verba aqui. Só que lá dentro da nossa plataforma ele consegue saber, por exemplo, qual que é o first click, qual que é o primeiro ponto de contato que está de fato trazendo essa primeira chamada para o cliente para a marca. Então, muito fácil de observar esses insights lá. Então, acho que principalmente é esse caso de uso assim, que ele consegue ter para saber de fato assim, como que é o topo de funil e como que ele consegue investir mais para ter um maior retorno. Pelas tuas experiências com outras marcas também, trazendo uma visão mais ampla, você acredita que essa falta de visibilidade das etapas muitas vezes faz o dono da marca ou o gestor ali do e-commerce de repente tomar a decisão errada? Você acha que, pela tua experiência, às vezes implementando a ferramenta em marcas, o cara fala, putz, cara, eu nunca... Isso aqui era uma coisa que era nublado para mim, eu achava que era uma outra coisa e na verdade é o que vocês estão trazendo aqui. Isso acontece com frequência? Como que é o dia a dia do gestor? Muita frequência. É bizarro, assim, acho que o nosso dia a dia como fundador é estar falando, assim, praticamente todo dia com os nossos clientes, né? E acho que para os clientes, inclusive, mais qualificados, a gente gosta de participar da venda ali, entender de fato a dor desse cliente. E basicamente, quando a gente mostra a plataforma para ele, ele fala, cara, eu não tinha ideia que esse era o meu problema, né? Então, acho que a gente estava comentando até antes do início aqui, né? Ele vai somar o número de vendas que o Facebook está reportando, que o Google está reportando, que o afiliado, o influencer está reportando, que o e-mail marketing está reportando, e vai dar o dobro do faturamento da loja dele. E aí ele fica perdido, né? Ele fala assim, cara, qual de fato que é o canal que tá me trazendo maior retorno? Então, o dono, de fato, quando ele vê, ele fala, caramba, eu sabia que tinha esse problema, eu sabia que tinha solução, e essa é a solução que a gente está trazendo para o mercado. Sim. E quando a gente olha mais para o head do e-commerce mesmo, né, o cara que está em contato ali no dia a dia, otimizando a campanha, montando a estratégia de canal, olhando para indicador, a gente vê que é um problema de ele olhar para os dados e falar, cara, aonde que eu escalo de fato? Qual torneira que eu tenho que ligar, aumentar o fluxo e qual torneira que eu tenho que desligar? Então, acho que é um dos casos de uso que a gente ajuda muito aqui a Novo e vários e-commerce, que é mostrar com clareza exatamente qual canal, qual campanha que está trazendo o maior retorno possível para ele escalar com confiança ou o prejuízo, de fato, que a campanha tem que ser desligada. Então, acho que esse é o caso de uso básico, assim, o maior valor que a gente gera na Solomon é de fato esse. Vocês já foram por caminhos que vocês apostaram e de repente os números mostraram que, cara, isso aqui... A gente entrevistou o Ian da Let's, ele falou, cara, a gente tinha lá um mote de campanha e depois quando a gente foi fazer pesquisa, os clientes não estavam nem aí para isso. A gente teve que mudar completamente, porque o motivo pelos quais eles compravam o meu produto não era o que eu achava que na campanha ali eu ia trazer. Vocês tiveram esse tipo de insight, assim, cara, a gente foi por um caminho achando algo, mas os números, os dados trouxeram, puta, a gente teve que mudar a estratégia. Com certeza. E aí que eu falei que a gente demorou 2 anos para entender e mudar um pouquinho o modelo que a gente ia para o mercado, né? A gente sabia que a gente tinha uma dor, que era a flexibilidade para poder gerar formas de comunicação diferentes, para a gente entender o que funcionava melhor ou pior. E aí que uma consultoria ajudou a gente a colocar um modelo que seria fácil de se replicar e que a gente conseguiria criar, por exemplo, landing pages com temas específicos, e aí sim, criativos específicos, e ver o que realmente convertia, qual que era a motivação principal de compra do cliente. Então, depois que a gente conseguiu decifrar isso, a gente começou a poder escalar. E a Solomon faz diferença nisso, porque, cara, você faz teste de 40 criativos de uma vez e se você não sabe qual é o que está trazendo
a venda real, você não sabe qual que você desliga, qual que você mantém. Exatamente. Então, assim, a gente encheu muito o saco desse cara. Depois você pergunta da história do relacionamento da Novo com a Solomon. A gente encheu muito o saco desses caras aí para poder fazer uma ferramenta que atendesse a nossa necessidade. Pô, vocês trouxeram cliente que os caras têm carreira na Deloitte, cara. Não é fácil. Imagina, esses assim, caras... Mas assim que é bom, né? É analítico na veia, né? Tipo assim, desenvolver um brand, contar uma narrativa deve ser o maior desafio da vida desses caras, enquanto os indicadores, a planilha, o dash deve ser o negócio que eles fazem arroz com feijão, né? Exato. Tipo, eu acho que a consultoria, ela tem ela traz esse background e que muito empreendedor às vezes fica encantado com a história que vai contar, né? Você vê diferenças, né, entre alguns empreendedores. Tem uns que são muito bons em construir as narrativas e se apaixonam pela história. Tem outros que não, que vão lá na unha, ganhando a performance nos detalhes. Eu acho que quando fala das discussões que vocês tiverem, com certeza esse é o background de vocês, né? Exatamente. Tipo, apaixonado por ganhar performance no mínimo detalhe ali, né? É isso, porque no detalhe que estão onde a gente vai salvar dinheiro, assim, a cada centavo vale pra gente. Eu sou financeiro também da empresa, então, cara, um centavo é dinheiro. Então, o mais otimizado possível, né, que a gente conseguir, a gente vai operar. E vocês estão planejando investir mais grana no crescimento do digital? Vocês estão querendo investir mais em ads? Mesmo estando nas farmácias, mesmo estando ali num canal de venda físico, cara, ainda é algo que vocês estão... a gente vai crescer mais, a gente quer o canal digital com mais presença. Como que vocês estão olhando para essa estratégia mesmo de investimento, assim? Tá. Aproveitar que o caixa está na sua mão. A gente vai tirar uma resposta sincera, né? A gente está num momento de crescer e provavelmente escalar a empresa agora. Né? Então, tem os dois canais, tanto offline quanto online, eles representam bastante do negócio, é meio que 60-40. Esse ano provavelmente vai ser 50-50. Então, são dois canais extremamente importantes para nós, né? A gente vai prestar muita atenção para os dois. E como te falei, o Ads ele é muito importante para fomentar o business como um todo. Então, sim, a gente está prevendo ainda crescer investimento em Ads para gerar visibilidade suficiente. A gente vai fazer eventos também. Mas o Ads a gente aborda aí alguns milhões de pessoas para poder minimamente entrar em contato com a nossa marca. E pensando em futuro da empresa, da marca mesmo, cara, esse é um business que você entende tem um potencial de... Porque assim, muitas DNVBs, elas nasceram com a intenção de, cara, de ter um M&A depois com um grande grupo, ser parte de um portfólio maior. O que queima, assim, em vocês mesmo como negócio? Não, cara, a gente quer fazer um grande grupo a gente mesmo, ou não, quero no futuro fazer parte de um grupo maior, você está dentro de um portfólio de alguém. Como que você olha isso hoje, cara? Se é que já estão pensando nisso, né? Sim, a gente pensa desde antes de existir a Novo, né? Eu e o meu sócio, a gente tem background de M&A, então a gente já pensa em criar uma empresa para ser vendida no futuro. Então a gente olha muito no mercado, assim, já entra em contato. Meu sócio ele é muito bom de relacionamento, então já vai entrando em contato com possíveis investidores, né? Já está atrás de uma outra rodada, provavelmente muito em breve, para poder realmente tracionar muito o negócio, crescer ele bem rápido, para a gente poder ter uma venda lá na frente com um bom aumento aí de valuation. E é legal falar sobre M&A assim, porque em boa parte dessas rodadas, os questionamentos são sempre esses, né? Cara, qual que é seu CAC, qual que é seu LTV, me fala qual que é o teu ROAS, quais são seus canais maiores de aquisição de cliente, é uma empresa que depende de um canal único, você tem uma distribuição de faturamento concentrada em um único canal, isso aumenta risco, diminui valuation. Então essa visão de ter os dados na mão, às vezes é um caminho interessante para o investidor, né? E aí, já trazendo essa pergunta para você, que tipo de dado hoje são os principais ali dentro da ferramenta de vocês que está na mão? Que normalmente no mercado sem vocês é um dado difícil de extrair, tem que cruzar muitas coisas e que, cara, eu realmente aqui, eu tô falando de maneira sincera, quando ele me apresentou a ferramenta eu fiquei encantado, porque eu sei que é dor de muitas gente, né? Mas assim, o que hoje está na mão e que é muito difícil, se você puder ranquear 2, 3 coisas ali que, cara, eu sei que o mercado hoje tem muita dificuldade de fazer, mas na Solomon existe essa facilidade de poder extrair esse dado. Boa. Vamos lá. Acho que tem algumas aqui interessantes, né? Acho que o grande benefício da solução é que é uma ferramenta plug and play, né? Então, você não precisa de um time de 5, 10 pessoas para desenvolver uma infraestrutura e vários dashboards. Então, cara, 5 minutos você plugou, você já tem todos os dados na palma da mão.
o que eu acho muito bacana, assim, é que a nossa ferramenta ela tem um perfil de uso que é um uso desde o cara que vai otimizar a campanha, o gestor de tráfego, até o head de e-commerce, que ele quer ter um overview dos canais, de rentabilidade, de CAC, até o fundador da marca, que ele quer ter uma visão mais de topo, assim. Eu quero saber, cara, lucratividade, receita, tipo, bem top line e bottom line. Eu não quero saber os pormenores. Então, eu acho que é uma coisa que a gente consegue agregar tudo em um único lugar e a gente vira a fonte da verdade, né? Então, um caso bacana... Fonte da verdade é uma boa É tagline. o slogan, né? A gente tem um caso de uso bacana que, assim, os clientes qualificados, eles ajudam a gente a construir o produto, né? A Novo é um desses casos, a gente pode até contar a história de como é que a gente conheceu depois. Mas, por exemplo, Sofá na Caixa é um dos clientes grandes que a gente atende, né? E eles tiveram esse perfil de o gestor de tráfego começou a usar, depois o head de e-commerce começou a usar e o fundador lá, o Rubens, usa o nosso painel. Inclusive o CFO seguia pelos nossos dados. Então, de fato, a gente acaba sendo essa fonte da verdade dos dados da empresa. O que eu acho bacana, né? Acho que pro fundador, uma coisa muito legal é que, cara, ele vai conseguir ter meio que um resumo da DRE em um único painel para ele saber desde topo de funil, que é, cara, receita do e-commerce, quanto que tá a receita, quanto que tá meu gasto de marketing, quanto que tá o share dos canais e principalmente qual que é a lucratividade da operação. Então, cara, plug and play a gente mostra todos esses dados. Lucratividade da operação, os caras adoram, né? Gostam de ficar vendo se de fato tá tendo uma margem positiva. E acho que outra visão que o fundador gosta muito é a visão de indicadores por produto. Que geralmente ele não quer saber no detalhe qual canal que está performando melhor, mas ele quer saber qual que é a coleção que está com a melhor margem. Qual que é o produto que está me trazendo mais lucratividade. Não quero saber o que está mais vendendo, quero saber o que está trazendo mais lucro mesmo, o que está botando dinheiro no bolso. Então, para o fundador, isso é mega importante. Aí, olhando mais para o head do e-commerce, né, e para o gestor de tráfego, uma coisa que a gente gosta muito, que os clientes, assim, eles olham e falam, caramba, isso aqui eu nunca tinha visto, isso aqui é diferente. Que é a questão de lucratividade por canal, e por campanha, e por anúncio. Então, a gente consegue chegar nesse nível de granularidade. Cara, isso é fantástico. Qual que é uma dor muito grande hoje que a gente vê, né? O gestor de tráfego, ou às vezes uma agência contratada, ela fica presa no gerenciador. E aí ela vai, cara, otimizar o ROAS, o CPA da campanha, e só quer saber o número de vendas, é uma análise muito superficial. Sim. Na Solon, o que a gente consegue fazer? É uma análise de entrada. É uma análise de entrada. Né? Só entrada. Quanto me custou entrar? Depois, cara, tem muita coisa envolvida nisso. E é um negócio legal que a gente consegue fazer, porque a gente está plugado na plataforma do e-commerce, ali a gente consegue puxar os custos de produtos, as taxas do checkout, as taxas do gateway, taxas de impostos, a gente consegue calcular tudo isso. Então, hoje lá dentro do nosso painel, é como se fosse um gerenciador do Facebook, só que com os dados da Solomon, né, corrigidos, né, os dados reais Inclusive de venda. com o pixel de vocês. Com o nosso próprio pixel, exato. E aí lá, o gestor de tráfego, a gente está vendo esse hábito, os gestores estão começando a mudar a forma como eles otimizam campanhas, porque eles têm mais acesso a dados, né? Então, pegando um exemplo aqui, estava até falando com um cliente ontem, ele falou desse caso de uso. Cara, eu estava olhando pela plataforma de vocês aqui, e eu vi no Facebook aqui 2 campanhas que estavam com o mesmo ROAS, e assim, pelo gerenciador do Facebook, talvez eu fosse escalar elas, estavam com ROAS bom, né? Mas eu vi o indicador de lucratividade e de margem de cada uma dessas campanhas. E, cara, isso foi mais um validador para talvez eu repensar em escalar essa campanha que estava com uma margem menor e essa aqui que estava com uma margem positiva, cara, eu posso estourar essa aqui, eu posso escalar o orçamento. Então, acho que isso aqui é muito legal. A gente está trazendo uma visão de bottom line, assim, de lucratividade para a campanha. Então, a galera agora, ela não olha mais qual que é a campanha que está com o melhor ROAS no Facebook, mas lá no painel ela vê a lucratividade. E aí ela consegue, cara, inclusive clicar numa campanha e ver exatamente quais são os produtos que venderam. Cara, incrível, incrível. Incrível porque, de novo, né? É o que você falou, às vezes traz um insight diferente da campanha, às vezes está muito mais ligado ao ROAS, às coisas que são para aquisição e não necessariamente uma lucratividade, né? Eu gosto muito dessa visão mais ampla dos números, porque as pessoas falam muito, né? O dado é o mais importante, o novo petróleo, não sei o que lá. Cara, mas a forma como você analisa eles que, de fato, faz a diferença, né? Os dados, eles podem, dependendo do teu viés, você pode manipular ali a forma de análise e conduzir ele do jeito que você quiser, né? Sim. Então, acho que vocês trazem uma consolidação dessas fontes de dados de um jeito mais prático para quem está gerenciando o e-commerce ali
Eu acho fenomenal. Cara, conta a história de como vocês se conheceram. Eu fiquei... Enquanto você tava falando, eu só tava curioso com isso. Manda aí, Gabriel. Botei o gatilho, né, da antecipação. Minha cabeça só ficava pensando nisso. Legal. Mas, cara, foi muito bacana. A gente tem um grupo de fundadores aqui de São Paulo. E aí, basicamente, a gente conheceu o Felipe, que é o cofundador de vocês lá, né? Ele é o fundador. Fundador, né? Exato. E aí ele mandou uma mensagem. E, cara, foram, assim... A gente tinha uma ideia da Solomon, do que a Solomon seria, né? Mas a gente estava ainda tateando o mercado, né? 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Entendendo de fato o que ia ser a solução, né? A gente tinha algumas hipóteses, mas a gente estava muito na fase ainda de discovery. Falar com o cliente, de fato, mostrar uns MVPs que a gente tinha na mão. E aí o Felipe mandou essa mensagem lá no grupo de fundadores. Aí eu falei, caramba, esse cara tem um e-commerce, vou chamar ele já. E a gente sempre teve essa muita cultura, né? Chama o cara num call e, cara, qual que é a sua dor? O que você tá sofrendo hoje? Que ferramentas que vocês usam? Aí eu vi que ele era de e-commerce e já chamei para um call. Ô, Felipe, tudo bem? Pá, eu sou o fundador aqui da Solomon e tal. Cara, você tem 10 minutinhos só pra gente trocar uma ideia? Aí ele, não, pô, vamos. E ele, cara, super gente boa, né? O cara... Ele é da resenha, né? Exato. O cara político. Aí ele falou, não, bora, vamos marcar esse call e tal. Aí a gente fez esse call, apresentamos pra ele a plataforma ali mais ou menos. Ele falou, não, cara, da hora, a gente tá olhando pra ads aqui hoje, sim, tem o meu sócio aqui que, pô, cuida dessa parte, vou marcar um call com eles. E é uma dor nossa sempre, né, consolidar dados de ads. Então, plataformas complexo, né? Google Ads, com Meta, enfim, com outras plataformas, ficar consolidando tudo isso é um parto. E a gente não tinha uma ferramenta nem nada que consolidasse. A gente já navegava puramente pelas plataformas. Sim. Exato. Aí a gente conheceu, eu falei com o Hidaka, né, e ele falou, cara, a gente tem essa dor absurda, né, que eu não confio no dado que o Facebook tá me apresentando aqui, eu sei que marca errado, eu sei que o Google tá inflando aqui minhas compras e eu preciso saber qual campanha eu vou escalar. Eu preciso ter confiança ali para saber qual eu escalo, qual eu desligo. E aí a gente, pô, mas me conta mais, por que você tem essa dor? Por que você não confia? A gente foi explorando, aprofundando ali na dor, né? E a gente falou, cara, vocês topam tá meio que próximo da gente pra gente construir um MVP, mostrando pra vocês se faz sentido, ver o que faz sentido ou não. Aí ele falou, cara, 100%, a gente quer ajudar vocês aí, empreendedor é um ajudando o outro sempre e tal. E aí a gente começou esse relacionamento. O que vocês tinham? Cara, a gente tinha um dashboard agregador de dados. Todo feio, todo demorou quebrado. demais pra gente realmente virar um usuário da Exato. Solomon, né? Acho que foram alguns meses aí, Foi. né? Eles tinham uma ideia de uma ferramenta para ajudar o mercado, né? Para uma solução de mercado, que a gente falou, cara, não é para nós ainda. Eu acho que vocês estão focando no nicho que não atende a nossa necessidade, só que na época a tese dizia que sim. Aí eles falaram, beleza, a hora que vocês começarem a olhar pra gente, os e-commerces, vocês vêm falar com a gente de novo. Foi. Aí a gente mudou e falou, cara, o Hidaka, me dá 5 meses aí, 3 meses que eu vou voltar com uma plataforma que você já vai conseguir usar. Aí a gente, cara, molecada do Ita, né, todo o time lá, aí a gente falou, mano, agora a gente vai trabalhar porque tem um cara aqui qualificado que consegue usar a nossa solução. A gente já tem mais ou menos ideia do que ela faz. No final do dia, eles te ajudaram a construir mesmo. 100%, cara. Inclusive, a gente se inspira muito nas ferramentas do exterior, né? Eles usavam, na época, uma ferramenta do exterior, que é uma das que a gente se modela bastante ali como inspiração. E a gente falou, cara, beleza, o que você mais usa, né? O que funciona? E a gente foi pegando esses inputs e aí, cara, baixamos a cabeça. 2 meses, a gente já fez uma versão inicial que já era o caso de uso deles ali, que já dava para eles usarem. Nada Aí- melhor que alguém informando o que era o ouro daquela plataforma para nós. Eu Exato. vou te falar, engenheiro do Ita com consultor da Deloitte dá um belo jogo, hein? Pois é. Aí a gente soube aproveitar, né? Que era um ganha-ganha ali. Cara, eles conseguindo, acho que assim, construir uma ferramenta super útil ali para eles, né? Com o apoio de um time muito técnico aqui, que consegue, de fato, entregar a tecnologia. E eles sabiam o que era o caso de uso. A gente precisava, um precisando do outro ali. Então, acho que foi um relacionamento muito positivo. Em 2 meses a gente entregou essa versão inicial e aí começou, acho que algumas iterações deles falando, cara, mas isso aqui precisa melhorar. Eu olho geralmente mais para esse dado aqui. Cara, eu precisava desse modelo de atribuição aqui, que geralmente é o que eu me guio. E aí a gente foi fazendo esses ajustes finos, até que chegou o ponto que eles falaram, cara, parece que tá legal, mas a gente precisa agora botar à prova. Vamos colocar essa ferramenta gringa e a Solomon uma do lado da outra, para ver se de fato ela tá funcionando. Aí ele falou, beleza, vamos ver. Falei, beleza, eu confio aqui na tecnologia, vamos botar à prova. E aí foi, cara, bem bacana, porque a gente começou a rastrear, inclusive, algumas jornadas, né, que a própria ferramenta gringa não estava pegando. Uau. E aí a gente conseguiu mostrar, ó, cara, na verdade, isso aqui não converteu no e-mail marketing, não. Ele teve pontos de contato ali no Facebook. Então, essa venda aqui, de fato,
que o forte deles é essa geração do awareness, né? De Aham, fato, entender o aham. que o canal pago está influenciando na Canal de jornada. origem, não necessariamente o canal de conversão, né? A gente conseguiu dar, de fato, essa confiança para eles. Então, botamos lado a lado, a gente se provou e aí foi bem bacana quando eles migraram, de fato, 100% da operação pra gente. A gente colocou muito requerimento de negócio lá para eles nesse meio tempo. Sim. Pô, legal demais, cara. O Ian, no episódio anterior, vocês agora, mostram que, cara, o jeito mais eficiente de você poder construir alguma coisa que realmente tenha valor é construir com o cara que vai utilizar, ajudando nessa construção, né? Porque, cara, você pode ter um monte de ideia, um monte de hipótese, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não tem nada que prove a sua parada do que ir para mercado, né? Sim. Então, assim, nossa, funcionou comigo, com os meus amigos, fizemos um estudo científico e tudo mais. Cara, vamos lá na festa da Vogue lá ver se realmente tem essa aderência, se o formato é esse, se nada testa mais uma marca ou um produto do que colocar ele para rodar. Uhum. E acho que conseguir um primeiro cliente exigente pra caramba, É bom demais. cheio de insight, né, cara, pra já sair dali com um V1 Uhum. super estruturado, é sensacional, né? Total. E como que vocês estão pensando em expansão, assim, além de... Tem segmentos específicos que vocês querem atender? É o e-commerce? É mais coisa? O que vocês estão imaginando? Boa. A gente começou a jornada ali em fevereiro do ano passado, praticamente de produto nenhum, né? Foi quando a gente começou as conversas ali só com a ideia. E a gente focou muito em e-commerce Shopify nesse início. Então, foi o nosso foco extremo, porque, cara, Shopify é uma plataforma bem robusta ali, que a gente conseguia integrar fácil, já conhecia basicamente ali a API, como é que funcionava, então foi muito bom. Nasce global. Já nasce global. Hoje a gente atende, inclusive, outros clientes já fora do Brasil também. E aí, cara, a gente se consolidou bem, assim, hoje em Shopify. Hoje a gente tem algumas boas centenas de clientes só Shopify. E depois que a gente viu que, cara, para os clientes Shopify já estava gerando valor, eles estavam indicando, a gente cresceu muito no orgânico, por indicação boca a boca mesmo. Uhum. A gente viu, caramba, a plataforma tá de fato gerando valor, a gente tá pegando ótimos feedbacks, a galera tá faturando de fato mais com a gente, tá conseguindo escalar o e-commerce. Aí sim a gente viu, boa, agora é o momento da gente ampliar as integrações. Então a gente tomou a decisão de fazer uma plataforma só que com um produto muito profundo, pegar muito feedback, entender de fato que gerava valor, e a gente construiu esse pilar. Então agora a gente está nessa fase agora de replicar para várias outras integrações. Uhum. Cara, conseguir ampliar o nosso escopo de mercado de fato, né? Então, a gente lançou a integração com a Vtex, agora a gente está lançando com o Nuvem Shop, Trade, então acho que próximos 3 meses aqui a gente vai fazer umas 10 integrações para de fato o mercado agora, cara, todo mundo que quiser ter acesso. Porque a gente sofre, assim, vários clientes, pô, eu queria muito usar a ferramenta e tal, mas não tem integração ainda com a plataforma. E cada plataforma um modelo de integração Exato. diferente, um modelo de atribuição dos dados. A gente tem que entender como é que ela funciona para capturar, né? A gente tem uma infra própria. Mas, cara, basicamente é isso, né? Acho que hoje a gente olha muito para marca própria, sim. A gente atende, lógico, o e-commerce que é varejo, que tem no online, a gente super atende, mas acho que assim, o caso de uso é o cara que tá faturando mais de uns 50, 100 mil mês, que já tem essa dor de, cara, eu rodo alguns canais, mas eu não tô entendendo qual que me traz a maior rentabilidade, onde que eu tenho que escalar. Muito menos do que isso, possivelmente aí não tá tendo essa dor, né? Exato. Então, esses caras de mais 100 mil e, cara, o pessoal que tem uma presença muito forte no digital e quer crescer nisso, né? Então, a gente tem um feedback muito bacana que a gente foi recebendo dos clientes maiores que foram entrando, e de novo, sempre nesse perfil de ouvir o feedback do cliente e construir a funcionalidade. A galera querendo muito traqueamento de influenciadores. Então, os caras falando, pô, Baita dor, mano. mas eu rodo influencer aqui, só que aí eu me guio geralmente só pelo cupom que eles estão usando no final do mês, só que, cara, não é todo mundo que é impactado pelo influencer que usa o cupom, e eu não consigo mensurar, geralmente, esse awareness do influencer. Então, a gente ouve muito, ouviu muito esse feedback e falou, cara, acho que dá para criar já o traqueamento do influenciador embutido dentro da plataforma. Então, a gente já fez isso aí, cara, abaixamos a cabeça, 1 mês a gente soltou a feature já funcionando, que hoje você consegue fazer a gestão dos influenciadores dentro da própria plataforma. Consegue criar o link dele, vincular um cupom, e aí, exatamente como você faz o gerenciador de anúncios do Facebook, você consegue o gerenciador de anúncios do seu influencer, para mensurar agora o que é o ROAS do influenciador. Dando um exemplo aqui bacana, um cliente nosso, ele rodava Face, Google, vários canais, só que rodava o influenciador meio perdido ali. A gente fez o setup com ele lá, 5 minutos, né? Cria todos os links, vincula os cupons. Ele falou, beleza, vou dar esses links aqui pra galera começar a vender por eles. Começamos a traquear e ele começou a ver, cara, acho que em 2 semanas, que na verdade o ROAS, o que estava mais trazendo retorno para ele não era o Facebook. Era as campanhas de influenciador. Então esse é um exemplo clássico ali de, cara,
Eu tava... Acho que é uma coisa, mas na verdade é outra. Exato, eu tava investindo grana aqui no Facebook, cara, torrando ali num canal que nem é meu, né? A distribuição não é minha. Uhum. Mas, na verdade, o Ruas, o melhor retorno tava em outro canal que eu tô construindo e eu tenho mais controle aqui. Então, cara, ele cortou, não lembro direito, acho que uns 20, 30% ali de verba de Facebook pra alocar influenciador por conta dessa construção que a gente fez, né? A 4 mãos. Cara, incrível, incrível. E o que vocês estão, imaginando para novo de próximos passos aí? Qual que é o maior desafio, talvez o grande desafio de 2025 para vocês? Bom, para 2025 a gente tá rodando um pesquisa em desenvolvimento. A gente quer melhorar, né, um novo para um novo 2.0. Então, isso aqui já é bom. A gente quer melhorar ainda mais a experiência. Por exemplo, isso aqui são 3 cápsulas que você toma antes de beber, para você neutralizar as toxinas do álcool e aí acordar bem no dia seguinte, né? E ele tem impacto, inclusive, para a saúde, né? Ele ajuda a evitar que a reconstrução muscular, né? O álcool impeça a reconstrução muscular, enfim. E a gente quer deixar ele melhor, porque muita gente pergunta assim, mas tem que tomar as 3 cápsulas? Então a gente entende que 3 cápsulas pode ser uma barreira. Então, a gente quer tentar diminuir para 2 ou 1 cápsula se a gente conseguir. Então a gente vai estar colocando uma pesquisa aí com a USP para ver se a gente consegue fazer isso. Legal. E também tem uma pretensão de transformar em outros meios de administração, né? Não só através de cápsulas. Então, um grande desafio para esse ano é isso, é estabilizar novo o pré-drink realmente e começar a desenhar um próximo portfólio que pode vir a acontecer em 2026 ou 2027, né? E também começar a estudar como que a gente vai para outros países, né? Então, a gente tem um plano de globalização, né? Cara, testa na Rússia. Conseguir A entrar na galera Rússia. da vodka. E, cara, se conseguir entrar na Rússia, meu amigo, você ganhou o Brasil, você ganhou o mundo inteiro. Verdade. Mas a gente está aí olhando, a gente quer entender alguns países, né, nos próximos meses aí para ver o que pode ser os possíveis targets nossos aí, mas é isso, a gente quer olhar para esses 2 meios, né, tanto de portfólio de produto quanto de internacionalização. Pô, legal demais, cara. E é um negócio que tem muito investimento de longo prazo em construção de novos produtos, tudo demora, é muito estudo científico, é P&D, é registro de patentes e tudo mais. Então, por mais que seja uma marca recente, o que você quer fazer daqui 4, 5 anos já tem que ser começado a construir agora, né? Exatamente. Não tem jeito, né, cara? E, pô, que legal conhecer vocês, saber disso. Estamos aqui já quase 50 minutos, 40 e poucos minutos falando. Então vou deixar o final aí para vocês realmente se apresentarem. Se alguém quiser conhecer vocês, saber como falar com vocês, fala aí quais são os canais, os lugares pra galera te procurar. E depois você também com cupom, tá? Já vai pensando aí no cupom, já vai pensando qual que é o cupom. Tem que Se é criar Solomon agora. ou se é Start Econ, não sei qual que é o cupom que você vai pensar aí. A gente cria os 2, não tem problema não, cada um divulga o seu. Boa, boa. E depois eu vejo na Solomon o que tá vendendo. Ah, tá, isso aí. boa. O cara tá... É só subir na plataforma o cupom ali. Ele é o seu link. sócio, né? Cara, por baixo dos panos, sim, né? Ajudou muito a construir. Boa, boa. Mas boa, pessoal, acho que assim, hoje a gente tem o nosso site lá, que acho que é o principal informativo, se quiser conhecer mais da solução, www.solomon.com.br. Lá a gente mostra todas as funcionalidades de atribuição, como você consegue identificar os canais mais lucrativos para ter mais retorno de fato, investir de forma mais inteligente para ter mais lucratividade. Lá você vai ver todas as ferramentas, tem um formulário lá, cara, só clicar no formulário, um dos nossos atendentes já vai entrar em contato e só falar que veio do Start Econ, viu o podcast, que, cara, eu mesmo posso atender aqui, entender do caso de uso, e a gente já cria o cupomzinho. Hoje vocês estão integrados com... Hoje a gente está integrado com Shopify, Vtex e Nuvem Shop, cara, já tá saindo o aplicativo lá. Legal. Nuvem Shop Trade, a gente já tá até com alguns betas testando também. Legal, maravilha. Então, entra no site, procura qual que é seu LinkedIn. Meu LinkedIn, Gabriel Marques. Se quiser entrar lá no nosso Instagram também, @SolomonTech. Boa. Qualquer canal que você mandar, provavelmente eu vou estar respondendo lá, então vai ser bacana trocar uma ideia, entender do caso de uso e ver como é que a gente consegue ajudar vocês a faturar mais, que é isso que importa. Show de bola. Para os apaixonados por happy hour, para os apaixonados por colocar o pé na jaca, mas gostam de ter um sábado normal, um domingo normal, né? A idade vai avançando, o tempo de recuperação começa a ser maior, né? Você sai na sexta, seu tempo de recuperação é quarta-feira que você vai estar normal. Conta aí como que a galera consegue achar. E digo mais, para pessoa que está pensando no equilíbrio da vida. Boa. Né? Então, assim, não é só o pé na jaca. A gente olha, inclusive, que as pessoas estão se preocupando muito com a saúde. Sim. Né? E tentam, né, consumir suplementos ou coisas que vão deixar isso
né, mais saudável, né? Você ter uma vida mais saudável. Né? E então a gente relaciona muito com corrida, então eu queria até o contato do Ian que veio aqui. Boa. A gente relaciona muito com esporte, né? Porque essa galera de esporte, mas que não é xiita, que gosta de tomar uma de vez em quando, cara, isso aqui ajuda muito a evitar os impactos do álcool no organismo. Uhum. Falando agora de como que acha a gente, né? A gente tá no Instagram, Acorde Novo, novo com 2 Vs. Os caras são marqueteiros pra caramba. Nosso site é www.novo.com.br. Lá vai ter toda a explicação do produto também. Acorde Novo é muito bom. É forte, né? É muito bom. Hashtag Acorde Novo, cara, isso pega muito. E é isso. Tem cupom? Vai ter um cupom daqui 15 minutos. StartEcon. Vai estar criado, pode divulgar. Boa, bom demais. Então, vocês que quiserem conhecer, Acorde Novo lá no Instagram. Cara, feliz demais de receber vocês aqui. Que seja o primeiro de muitos. A gente vai fazer um monte ainda esse ano. Vamos pra cima. Mas legal demais conhecer o que vocês estão construindo. Cara, desejo todo o sucesso do mundo. Que vocês resolvam esse problema em definitivo, né? E a gente Exato. pare de acreditar nas promessas que existem por aí. E de fato possa ter uma vida cada vez mais saudável. Obrigado mesmo pelo podcast. Tamo Valeu, eu junto. que agradeço aí. Valeu. E você que está assistindo a gente até agora já sabe, Instagram e Shopify. Shopify não, você falou Shopify, fiquei com o Shopify na cabeça. Spotify e YouTube. Se inscreve no canal. Toda semana tem episódio novo aqui no podcast. E você que acredita que teve bastante insight para você e quer compartilhar esse episódio com outras pessoas, empreendedores, pessoas que estão construindo marca, compartilha também, que isso ajuda a gente a levar esses insights para mais pessoas. Então já sabe, semana que vem a gente está de volta. Valeu e tchau.